tal problema, o senhor faça isso, essa solução. Pode Não fazer. é. Então, com certeza que vai resolver o problema. Mas eu falo pra Eric que eu não queria ser papa, não. Eu queria ser um cardeal. Ô, Eric, jeito, pra dar palpite. o Helder mandou um superchat aqui. Inclusive, as pessoas estão perguntando como que faz pra mandar pergunta. Manda um superchat. Aí no YouTube tem um cifrãozinho aí, você clica nele, escolhe o valor. Dependendo do valor que você colocar, você consegue colocar mais caracteres e fazer sua pergunta. O Helder mandou aqui, sua bênção, padre. Deus te abençoe. Abraço pro querido Eric, seu amigo Helder. Me parece que nesse conclave, uma movimentação rápida, muito incomum e não usual, que não ocorreu em outros. Vocês veem isso também? E se sim, por que dessa movimentação incomum? Acho que a gente falou sobre isso no começo. Primeiro, por conta do jubileu, seu ano jubilar. O Papa morreu no período pascal, que é quando Roma está lotada, porque o povo vai para participar da Semana Santa, e tem a canonização do Carlos Acutis, que estava agendada para o Domingo da Misericórdia. E aquilo que o Eric trouxe também. Essa força da internet nos últimos tempos, principalmente depois da pandemia. Então, vai ser um conclave onde o mundo inteiro está interessado. Até porque... Gostei do sanduíche que você fez. Até porque Francisco foi um papa que tocou não só católicos. Outras religiões também têm um respeito e uma veneração pela figura de Francisco. Ele conquistou um público fora da Igreja Católica. Ele falou que outras religiões também levavam a Deus, não falou isso? Ele falou óbvio, né? Você concorda com isso claro. também? Claro. Quem disse que o patrimônio da salvação está na Igreja Católica? Não. Não. A salvação pertence a Deus, a graça vem de Deus. Mas não vamos entrar no meio disso. Quem conhece as doutrinas da Igreja Católica e não a segue, aí assim tem pecado, tá? Vai, com Fala certeza. Aí, fala aí. Vai. Outras religiões levam a Deus, Eric? Sim, né? A gente estuda em teologia que as sementes do verbo, né? O verbo como se fosse, não, que é Jesus. E por mais que Jesus tenha fundado a Igreja Católica e tenha os meios de salvação nela, mas tem algumas verdades que estão espalhadas na humanidade, porque a gente não é como Lutero, que acredita que o pecado é uma barreira na nossa frente, né? Que o ser humano só faz coisa errada. Claro que tem um mal em nós, um mal quase natural, né? Mas não é que o ser humano sempre só faz coisa ruim, sempre coisa com pecado. Então, tem elementos do verbo de Deus presentes na humanidade, né? Os protestantes, os evangélicos, tem a Bíblia, por mais que eles... Que é uma idolatria, né? Eles acusam a gente de idolatrar a imagem. Eu admiro muito essa fé muito forte, que é tem uma sensibilidade diferente de nós católicos, a fé de muitos protestantes, também pentecostais, sérios, de igrejas sérias, sem dúvida, com teologia bem fundada, uma fé muito forte, muito forte. Então, tem elementos de verdade, porque também tem essa comunhão, né? Eles têm a palavra de Deus, eles têm essa fé, mas é por isso que fala sementes do verbo, também em outras culturas, em outros cristãos até. Legal. A Cláudia Calegari mandou aqui também. Os cardeais brasileiros, que são 7 votantes, podem ter chances? A gente falou sobre isso na mesa. Ou não estão sendo cogitados alguém da América do Sul? E pode explicar se existe a maioria progressista ou conservadores? O colégio hoje... sobre os brasileiros, chance zero. Agora, a respeito do colégio, o Francisco conseguiu fazer maioria, né? O colégio hoje, a maioria é criada por Francisco, né? Sim, maioria criada por Francisco, com um perfil parecido com o dele, porque como a gente está falando, né, ele não deu atenção tanto ao bispo que estava em tal diocese, que sempre era cardeal, mas ele deu atenção à pessoa para ser criada como cardeal, para ser feita cardeal. Então, mas isso já se dizia há meses e se confirma nesses dias, desde a morte do Papa. É uma indefinição, porque é possível tudo ali, é possível tudo. Até porque... Vai depender muito... Francisco é progressista ou conservador?
Não tem como dizer isso do Francisco. O Eric mesmo exemplificou isso pra gente, porque ele caminhou de forma progressista, mas ao mesmo tempo ele não alterou absolutamente nada na doutrina da igreja. Então ele é conservador. Conservador, justamente. Ele é conservador. Ele é conservador, então. Conservadores, ele era progressista, é isso. Em algumas coisas, era. Mas até o Ben Então a 16 maioria é Ben conservadora. 16, eu percebo que o Ben 16 fez muito mais mudanças significativas do que Francisco. O Ben 16 era acusado de progressista pelos Justamente, tradicionalistas e de tradicionalista pelos progressistas, sabe? Mas... Agora eu entendo porque não quer ser papa. Então, tudo vai depender do que os cardeais estão discutindo agora nessas reuniões preparatórias do conclave. Tudo vai depender, porque ali a imprensa não pode entrar, eles só publicam lá um comunicado, né? Mas publicam as decisões, não publicam as discussões, e ali sem a imprensa, sem pessoas que não sejam cardeais, poucos são os bispos ou os sacerdotes, os padres, que podem estar nessa reunião por causa da função, né? Porque tem os secretários dos escritórios do Vaticano, e ali eles vão ser muito claros um com o outro. Olha, a igreja está desse jeito, desse jeito, desse jeito. A gente precisa resolver isso, isso e isso. Foi daí que saiu o perfil de Francisco, dizer que o próximo Papa, em 2013, tinha que reformar a Cúria Romana. E também vão dizer, olha, o Vaticano, porque eles avaliam também o Vaticano como país, né, a administração. Olha, as contas do Vaticano estão ameaçando uma falência. Os empregados do Vaticano, que são 3 a 4 mil. Então, tudo isso eles vão avaliar, tanto que em 2013, né, sempre os bastidores falam, e quando estava lá a grande polêmica da Cúria Romana que tinha que ser reformada, né, eu não quero falar os nomes, mas só para falar dessa tensão e dessa sinceridade de falar na cara um do outro dos problemas, um cardeal pegou e se levantou, e começou a defender a Cúria. E o outro cardeal que não concordava, que achava que a Cúria tinha vários problemas e que deveria ser mudada, se levantou e começou uma discussão. Mas é assim que se resolve, porque eles vão falar claramente dos problemas que estão enfrentando e... Pode desvirar aí a telinha aí. Mutou aí também. Não, ele tava ficando sem bateria, ele me avisou aqui. Que ele ia ter que pôr pra carregar. Tá. Mas ele tá voltando. Ô, Padre Fábio, me responde aqui. Se eu falar, igual no começo eu falei, o Francisco, é errado, é uma heresia eu falar Francisco em vez de falar Papa? Não, o nome dele é Francisco. Eu posso falar só Francisco? Pode. Eu posso falar só Fábio? Pode falar só Fábio. Eu não tenho que usar, não é obrigatório o tratamento. Não, na verdade, mas o pronome... um padre para falar com ele, pode falar, ô seu Francisco, eu tenho que falar. É porque, na verdade, o pronome de tratamento para o Papa não é Papa, né? É santidade. Santidade. Vossa Santidade. Depende de como que você está se dirigindo a ele, né? Mas é sua santidade. Então, quando você fala do Papa, você fala sua santidade, o Papa, né? Então, você conversando com ele, você não vai chamar Papa... Porque Papa é um adjetivo, não é o título, não é o pronome. O pronome é santidade. Santidade. Né? No meu caso, o adjetivo é padre. Mas o título é o quê? Reverendo. Ô padre, e deixa eu te falar outra coisa. Como dos bispos, o título é excelência. Reverendo, Fábio. Reverendo, Isso é muito legal, né? O Papa Francisco, ele era um jesuíta. E assim... Eu até lamentei isso com a minha esposa ontem, porque depois da morte dele, eu comecei a ver alguns vídeos dele. E eu achei ele, assim, incrível, sabe? Engraçado. Onde que estavam esses vídeos antes da morte dele? Estavam na internet, né? E por que nunca foi falado? Infelizmente, a gente vai procurar porque só depois que a mídia morre, seleciona o que ela quer mostrar, né? Pode ser também. É claro, porque a gente quer vender a imagem. A mídia né? seleciona o que ela quer mostrar, ela mostra o que as pessoas querem ver. Mostra o que as pessoas querem ver, mas a mídia também manipula muita coisa. Sim, com certeza. Sim, eu sei que eu lamentei muito, assim, sabe? Foi uma pena. Eu queria ter acompanhado mais a história dele, porque é impressionante. Muita gente. A inteligência, a sabedoria, sensibilidade. Né? Sim. Né? Você vê um papa que sentava e ligava todos os dias para um padre na faixa de Gaza para perguntar o que ele tinha jantado. Então. Se ele tinha comido. É nesse ponto que eu ia chegar com você. A gente conversou com o padre Júlio tem alguns dias e ele falou que um dia o Papa ligou para ele e como um jesuíta
inteligente que é, porque tem uma piadinha que eu já ouvi aí que nem Deus entende a cabeça dos jesuítas, de tão inteligente que eles são. O Papa perguntou pro Padre Júlio assim, como é o seu dia? E aí o Padre Júlio foi e falou pra ele tudo, e foi uma pergunta inteligentíssima. Eu vi um vídeo ontem que um casal foi pedir um conselho pra ele. E a hora que o casal pede um conselho, ele vira e fala assim, vocês brigam? Aí o povo começa a rir, né? Tipo assim, que conselho é esse, né? E ele fala, briguem, mas façam as pazes no antes mesmo de dia. dormir. Não durmam com raiva um do outro. A Guerra Fria, ela é o problema no dia seguinte. Ela é o demônio, justamente. Cara, é muita que sensibilidade de entender algo muita assim. sensibilidade. É arrepiante, assim. É a Guerra Fria. É aquela que a gente tem no dia a dia. De não conversar, de não responder a mensagem. A Guerra Fria é a pior de todas. É a maior manifestação do demônio. Porque é o descaso. Quando alguém não te responde, por exemplo, no WhatsApp, que você manda... Você querendo falar de mim, Roberto? É isso? Não é você não, porque eu sei quando você tá ocupado. Ah, você tá falando de mim. Pode falar, o povo já te conhece. Não, eu tô falando de outra pessoa. Do Rodrigão. Você sabe que eu tô com o telefone, não responde a Guerra Fria? Teve alguma conversa, assim, do Papa Francisco que você se surpreendeu, assim, igual eu me surpreendi dessas... Não, porque a gente já conhecia o perfil dele, né? Ele era esse papa muito próximo do povo. No começo, eu acho que todos nós que éramos apaixonados pelo Bento XVI assustamos com a ruptura visível. O que eu falo do visível? Vestimenta, essa coisa boba que a gente se apega, a mesquinharia que a gente carrega dentro da gente, porque nós somos mesquinhos de ficar importando se o Papa tá de sapato vermelho ou sapato preto. Então, mas no caso da como igreja, se isso contasse. É uma tradição, mas não é obrigatório. É uma tradição. Essa questão, igual você tem muito disso também, que é de reze por mim, pedir as pessoas para rezar por ele. Não tem nada mais natural, por exemplo. As pessoas me pedem bênção na rua e eu falo, reza por mim. Eu te abençoo. Não são todos que fazem isso, pô. É essa que é a questão. Não são todos que fazem isso. Tá, mas eu faço. É uma sensibilidade muito grande. Eu sempre fiz isso. Para as pessoas, rezem por mim. Mas com vocês eu sempre pedi isso. É o Papa. É a santidade, falando assim. Mas olha que interessante, mim, Rodrigo. Eu falei isso outro dia no podcast também. Eu falei com vocês aqui. O que me faz alcançar o céu não é o meu título, é o meu batismo. E nisso nós somos todos iguais. Não é ser padre que vai me levar para o céu. Não é ser bispo, não é ser o papa, não é ser o bispo de Roma que vai me levar para o céu. Mas é o quanto eu honrei o meu batismo. O quanto eu honrei a fé no meu batismo. O que me santifica é o batismo, não é meu cargo, não é minha função. É porque nós somos pessoas comuns ali, a gente tá falando da santidade. Todos somos. A gente tá falando de Pedro ali, velho. A gente tá falando de Pedro. Pedro. É o braço direito de Jesus. Mas ao mesmo tempo, por mim. Olha só, no Evangelho de Mateus, quando ele institui a igreja em Pedro, tu és Pedro e sobre esta rocha eu edifico a minha igreja, as portas do inferno nunca prevalecerão. E ele continua o discurso falando, porque o Filho do Homem vai morrer. Pedro fala, não vai morrer não. Na mesma frase em que Jesus constitui Pedro o chefe da igreja, ele vira para Pedro e fala, afasta de Satanás. Na mesma frase, você agora se tornou uma pedra de tropeço. Porque a humanidade de Pedro caminha com ele. Isso não faz dele mais santo ou menos santo. Você se tornou uma pedra de tropeço. Por quê? Porque o plano de Deus é que o filho morra pela salvação do mundo. E Pedro falou, eu não vou permitir que o senhor morra. Peraí, você está atrapalhando o plano de Deus, então você virou pedra de tropeço. Quando você atrapalha o plano de Deus, você é uma pedra de tropeço. Na mesma frase, pega o evangelho. Então, ao mesmo tempo que Jesus chama Pedro de pedra, rocha de alicerce, chama ele de pedra de tropeço. Por quê? É a humanidade. Tanto que quando ele proclama, tu és o Filho de Deus, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus vai falar para ele, feliz és tu, porque não foi uma mente humana, uma revelação humana que te deu isso, mas foi o Espírito Santo que agiu em você, a santidade do batismo. Aí quando a humanidade dele fala, não, você não vai morrer, Jesus, eu não vou deixar você morrer. Quem é você para interferir no plano de Deus? Eu vim para isso. Eu vim ao mundo para morrer pela humanidade. Você não vai atrapalhar isso. Você agora virou pedra de tropeço. Afasta-te, divisor, Satanás. É isso. Quando a gente fala do Papa... É por isso que a gente gosta do Pablo Fábio, gente.
Homem é inteligente mesmo. Tem jeito, não. É, conhecimento. Ó, Eu sou estudado. enquanto o Eric entra aí, Robertinho, tem mais uns superchats aqui, ó. Manda aí. Manda. Matheus Nem vou perguntar, eu Henrique. ia perguntar um trem mais importante. Pergunta aí, Mas velho. o superchat é a coisa mais importante pra mim. Deu certo aí, Eric? Tá ouvindo a gente? Era uma piadinha, certeza. Padre Não, Fábio... depois eu Não, isso aqui pergunto. você já leu já. O Eric tá ouvindo? Ele tá entrando aí, ó, agora. Tô ouvindo. Ah, tá ouvindo. A conexão tá um pouco ruim, não sei se vocês estão me ouvindo aí. Tá, Tamo te ouvindo ouvindo sim. agora. Aqui tá perfeito. Qualquer coisa o Pedrão vai te ajudando aí. Padre, sua bênção. Deus abençoe. Desculpa fugir do tema de hoje, mas tenho uma dúvida de leigo. Quando podemos usar a invocação? A nossa proteção está no nome do Senhor e fazer o sinal da cruz. Somente os padres? Não, essa invocação, ela geralmente pertence aos bispos nas solenidades, né? Mas é uma invocação que é uma oração da igreja. Pode usar sempre que você tiver É uma livre, necessidade é livre. disso. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. A resposta é essa. Porque tem a invocação que o bispo faz e o povo responde. Que fez o céu e a Que terra. fez o céu e a terra. A invocação que o apóstolo faz para a bênção em cima do povo. Né? Mas qualquer pessoa pode usar, então. Pode. Mas ela pertence de fato aos bispos que invocam a bênção sobre o povo. O Eudes Lemos mandou aqui também a história que a igreja teve a papisa Joana e dizem que tem a estátua dela. É verdade? Boato, lenda urbana sobre ela e a estátua? De onde surgiu essa história? Na Idade Média, alguns papas deram espaço e brecha para muitas criações, né? Muitos mitos, muitas lendas urbanas, porque eram papas que eram muito corrompidos. Na verdade, eram homens corrompidos que chegaram ao papado. Então deram brechas para a imaginação. É uma lenda da Papa Papisa Joana, né, Eric? Eles dizem que tem a estátua dele em Roma. Não existe isso em Roma, não. Não tem Existe lenda um mesmo. mito, uma lenda urbana que tem o lugar onde ela deu a luz, aí tem uma fonte. Não tem isso, Eric? O Eric tá ouvindo a Eric gente, tá Pedrão? ouvindo a gente? Não tá saindo som Seu microfone e Tem que seu ativar áudio o estão microfone. ativados, Eric? Enquanto isso, só quem virou membro, tamo te Robertinho. ouvindo. Não tá ativado, hein? Cadê? Carol. Ô, Carol. Valeu, hein? Virou um sou irmão de verdade. Chegou. Valeu, Carol. A Papisa Joana, Papisa perguntaram da Joana. estátua, da lenda. Você já viu ela aí na Itália, Papisa? Não, nunca vi essa estátua aqui, não. Olha, você não tá procurando direito. Isso deve estar em algum lugar aí. Já, confessei com ela já. Vamos lá. O Léo mandou aqui. Bença, padre. Abençoe. Adoro os monges budistas. Deus abençoe Buda e seus ensinamentos. Amém. E estou torcendo que o Espírito Santo abençoe e logo poderemos ter um papa negro ou de alguma minoria. Eu tenho que responder alguma Boa coisa? sorte, boa Sua sorte. opinião sobre Boa isso. sorte, pode Ele não torcer. pediu minha opinião, torcer. ele Eu deu a acho opinião muito- dele. Não, Eu acho ele muito só- louco isso aí. Muitas pessoas estão torcendo o Robert Sara por ser, queremos um papa negro e tal, mas também acreditam que ele vai ser um papa progressista. Cara, E as pessoas não entendem que ele é um papa, se ele for um papa, ele vai ser um papa conservador. não, né? o que a Ele galera é não até um dos entende mais é que conservadores. isso aí não é ali. torcida, isso aí vai ser um momento, sabe, é uma coisa espiritual isso não é- mesmo, não não adianta é- você torcer, não, eu quero um papa azul. Não é partido político, Não não, é gente. isso, não O Papa tem não isso. governa para minoria, ele governa para todos igualmente. É O Papa, tudo ele é o igual, Papa. Ele é Papa para todos. Boa. Ele não é Papa para minorias ou para maiorias. Ele é Papa para católicos apostólicos romanos. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Eric? Sobre essa torcida aí que a galera tá? De que eu ouvi também os jornalistas falando de esperavam um Papa reformista para avançar ainda mais em novidades, ditando uma pauta para a igreja, sabe? Eu vejo que as pessoas colocam a própria fantasia Isso. como sucessor de Pedro, sabe? Virou um fetiche Querem- até, né? Querem uma pauta, querem planificar todas as instituições, não querem nenhuma uma voz contrária. É complicado, sabe? É para tudo ser a mesma coisa, toda igreja ser igual, porque
Eu também não concordo não com essa fantasia, sabe? Agora tem que ser eleito um papa que finalmente ordene mulheres, mas a Igreja Católica já explicou há muito tempo porque não pode ordenar mulheres. Então, é muita fantasia, sabe? Querer pautar, jornalista querer pautar o que os cardeais, não somente o que os cardeais têm que escolher, mas o que o papa tem que fazer, sabe? Como o papa tem que ser. Sabe o que eu acho que é maluco nisso? É como se eu estivesse ali querendo escolher quem vai ser meu pai. Eu que vou escolher quem é meu pai. E depois que meu pai já tá lá, eu ainda quero... Não, eu quero saber mais do que meu pai. Eu falo assim, não, eu sou criancinha aqui, mas não preocupa não, pai. Eu sei mais do que você. Isso aí que o senhor fez tá certo não, viu, pai? Não, eu sei que tem que me orientar, assim, não. Ó, vou te destituir do meu cargo de pai. Não precisa me orientar, não, pai. Pode deixar que eu aqui com os meus 8 anos de idade, eu vou te orientar no que você precisa. É a percepção que eu tenho, mano, quando você quer discutir do Papa. Eu quero ensinar o padre a rezar a missa? Não tem jeito, ainda mais o Papa, velho. Boa, Robertinho, você não foi dá, muito não foda dá. nessa colocação. Profundo. E eu vou te falar, casa que o filho manda no pai, a gente já sabe como é que é, né? É. Como é que é? Deixa jeito aqui, ó, bagunçado pra caralho. Casa que o filho manda no pai, é uma bagunça, é dash. É bagunçado. É conta. Né? Imagina se seus filhos saírem pra fazer a compra do supermercado. Se for os meus, vai comprar só chocolate. Não, só vem chocolate. Quem me recebeu aqui hoje foi uma criança de 5 anos de idade, que abriu o portão. Tá vendo? Tá vendo? Cadê os pais? Não tem pai. Cadê o pai dessa criança? Ó, esse aqui é pra você também, ó, Érico. O Gustavo mandou aqui. Padre bênção. Deus te abençoe. Se todas as religiões estão certas, qual seria o sentido de seguir o catolicismo? E essa pergunta também vai pro Eric. Ai, que pergunta. Você pode responder que o senhor é teólogo. Pode responder. Mas... Se vocês quiserem que eu responda, hoje eu tô ungido aqui. Hoje você tá ungido? Cada um com suas convicções, né? Cada um com suas convicções, com seus valores, mas mantendo respeito por todas as religiões. Mas a Igreja diz aos católicos, e também é claro, a Igreja é clara nas suas relações ecumênicas, e a gente acredita que, enquanto as outras religiões são, como o Papa Paulo VI, né, o Papa de 62 a 78 dizia, enquanto que as outras religiões são como o homem que busca alcançar os céus, o catolicismo, que é um ramo do cristianismo, né, é Deus que se abaixa para alcançar a terra, né, porque a gente acredita o fundamento do cristianismo é que Deus se fez carne, né, e outra religião diz isso, e depois todas as fundamentações teológicas dessa encarnação divina, até o ponto que ele doou a própria vida, não somente para nos livrar do mal, do pecado, mas para que a morte não seja mais a última palavra, né? Então é essa a convicção que a gente tem, né? As outras religiões podem ter como a humanidade sementes do verbo, mas os meios de salvação revelados, que a gente conhece, o caminho revelado, tem a igreja, né? Porque Perfeito. Deus revelou em Jesus. Perfeito. Jesus e Jesus colocou isso na igreja. Que isso fique muito claro. Mas sempre é um tema muito delicado, né? Um tema muito... É delicado. Porque, na verdade, a gente acaba ficando com uma ideia de pisar em ovos com uma ala que se sente doutora em direito canônico, em catecismo da Igreja Católica. A verdade é essa, todos podem alcançar a salvação. Claro que podem. Todos são filhos de Deus. A minha humanidade não é melhor do que a humanidade de alguém que não é católico. É tão humano quanto eu. E nós seremos justificados pelo amor. Isso é muito claro. Agora, Eric usou o termo perfeito que tanto Bento XVI e o Papa Francisco disseram quando eles falaram, as religiões salvam. Agora, quem possui, de fato, os elementos salvíficos deixados por Jesus Cristo? A Igreja Católica Apostólica Romana. Outra não. Nesse caminho é mais fácil, vamos entender assim. Porque sim, aqui você vai aprender o melhor caminho para passar. A igreja é a barca. Você pode atravessar o rio a nado? Posso. Dentro da barca é mais fácil, não é? Muito. Pronto, a igreja é a barca. Sim. Você quer ir dentro da barca? Vamos. Nós temos, inclusive, quem vai remar.
Agora, se você quiser ir a nado, vai a nado, querido. Pode chegar, né? Pode chegar. Isso. É porque tem gente que acha que o rio é tão estreito que só cabe o barco, né? Não é. O rio é muito largo. Cabe todo mundo. Agora, se você quiser ir de barco, é melhor. Quem possui, de fato, o objeto da salvação, quem traz para nós a riqueza e o mérito da salvação, é nosso Senhor Jesus Cristo. E ele deixa uma coisa muito clara: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Se eu sou cristão e duvido que Jesus disse, duvido que ele é a verdade, duvido que ele é o caminho e a vida, eu estou no lugar errado. Mas ninguém vem ao Pai através de mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, imitando o exemplo do Senhor. E o que é o exemplo? Dei-vos o exemplo para assim como eu vos fiz, vocês também o façais. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É para seguir o exemplo dele. É o exemplo. Se você segue o exemplo dele, claro, independente, não é isso, só chega por ele. Você chega por outras religiões, agora, mas você tem que viver como Jesus agora, viveu. A quem Jesus confiou os sacramentos como forma visível, objeto visível e graça invisível da salvação? A Igreja Católica. Quem mantém a graça sacramental é a Igreja Católica, não outra. Não outra. Isso a gente não discute. O Helder mandou aqui. Caríssimos, sei que é chute, então se para jogar uma polêmica aqui. Impossível Papa conservador, vem uma revogação do Traditionis Custodes? Traditionis Custodes. Traditionis Custodes. A curto ou médio prazo? Vocês acham que pode ser revogado? Não. Se for, por que será? Não. Revogado não. O Papa que chegar, ele pode criar uma nova Constituição. Agora, revogar o que o outro fez, não. Ele cria uma nova, habilitando novamente. Mas agora, revogar, isso não existe. A gente não pode desfazer não. O que o outro Papa pode fez. Criar. Se o outro falou sim, você chega e fala não. Só que você não diz que o sim tá errado. Você fala, a partir de agora é não. É isso. Revogação jamais. E aí ele vai fazer isso através de uma encíclica papal. De uma carta, de uma bula, ou de um motus próprio, que é escrito à própria mão. Ou seja, o meu desejo particular é esse. Pronto, motus próprio. E você acha ele que pode o só Papa fazer um pronunciamento verbal, chegar lá... Verbal não, a igreja é feita de documentos. Só documento. Decreto. Tem que ter o decreto. Tem que ter. E você acha que um Papa conservador, ele pode modificar algo que foi feito lá atrás? Depende do que seja, né? Depende do que seja. Tem coisa que até de disciplina, né? Porque tem vários níveis, né? Dogma ninguém pode mudar, né? Ninguém pode mudar. Por isso que o assunto litúrgico não é fechado, como a gente está falando, aquela missa lá que foi estendida ao mundo todo no século XVI, aquele rito. Não é uma coisa dogmática que o ato de um Papa reformar, como na década de 60, não é infalível, como também essa última reforma não é infalível. Um outro Papa pode reformar de novo a missa. Então, na igreja tem atos de vários níveis, né? Desde os dogmas que são imutáveis, não podem ser modificados, até, sei lá, uma coisa muito... Né? Até que um concílio, variável, né? Uma coisa muito variável, né? Uma coisa muito variável. O tecido da batina do Papa, por exemplo, o tecido da batina, ele pode decidir o que não entra na verdade de fé que não pode mudar, né? Então, dependendo do tema, um Papa pode, né? Um Papa pode. João Paulo II usava sapatos marrons, se eu não me engano. Bento XVI voltou com essa tradição dos sapatos vermelhos. O Papa Francisco quis usar, apesar dos sapatos ortopédicos, quis usar de cor preta. Então... isso não diz respeito ao depósito da fé. Isso não diz respeito ao depósito da salvação. João Paulo II tinha restringido a celebração da missa antiga, dessa missa tridentina. O João Paulo II não deixava. Era proibido. Tinha restringido, né, por causa do cisma do bispo francês Marcel Lefebvre.
Veio Bento XVI, com algumas razões que ele disse que era para pacificar a igreja, e em 2007 liberou. Então depende, né? Então depende. O Papa não vai poder chegar e dizer que Cristo não é Deus, porque isso é um dogma, né? Não pode, não pode. Se ele fizer isso, é errado, não tem valor. Então depende, né, do que o Papa vai fazer, as reformas, as mudanças, depende em qual nível do assunto na igreja. Questões morais, questões pastorais, isso tudo ele pode interferir. Tudo. Uhum. Como serão os ritos a partir de agora até o fechar as portas ali pro conclave? Até sábado é velório público, o povo passa no velório. Sábado é a missa ezequial, faz as exéquias, a missa de corpo presente, sepulta o Papa. Domingo começa os novendiali, o novenário, 9 dias de missa. Presidido cada dia por um dicastério, por um prefeito ou um cardeal. Depois desses 9 dias, o decano convoca a data para iniciar o conclave. Como que é a missa de sétimo dia do Papa? Então, no caso, não é o 7º dia, né? Porque segue-se... Entendi. O dele não tem isso. Não tem uma missa Celebra-se o primeiro mês do falecimento, né, Eric? Depois o primeiro ano... Primeiro ano. Aí celebra-se geralmente no túmulo. Ele vai ser sepultado em Santa Maria Maggiore, então provavelmente celebra-se a missa de um mês lá na igreja de Santa Maria. Aí o próximo Papa, se quiser, pode ir lá, inclusive, presidir essa missa. Essas escolhas dele do sepultamento, isso é tudo um testamento que ele deixa. Testamento, é dele. Isso é ele. Se o outro papa quiser chegar e falar, eu quero uma esfinge, eu quero uma pirâmide no meio de Roma, tá tudo certo. Ele poderia escolher ser enterrado na Argentina? Poderia. Ele é o papa. Né? Porque... Bento XVI, até 2022, o Papa Francisco pensava que ele queria ser enterrado em qualquer lugar no subsolo da Basílica. Então foi preparado um sarcófago, né? Uma caixa de pedra de mármore, e aí estava pronto para Bento XVI. Só que depois, aí o Papa Francisco, na metade de 2022, soube que Bento XVI queria ser sepultado no mesmo túmulo onde esteve João Paulo II, por causa da amizade deles dois, né? João Paulo II esteve sepultado no subsolo da Basílica até 2011, quando foi beatificado, e assim, quando todo Papa é beatificado, ele vai para o piso principal da Basílica, porque fica no altar, né? Fica exposto. Não todos os papas santos estão lá, porque, como vocês falaram, pode no testamento decidir um outro lugar, né? O último papa que foi enterrado fora do Vaticano foi Leão XIII, em 1903, foi enterrado na Catedral, que é ali também perto de Santa Maria Maior. Mas também outro papa, Pio IX, aquele que reinou por mais tempo depois de São Pedro, ele pediu para ser sepultado na Basílica de São Lourenço. Então, quando o Papa Francisco soube que Bento tinha todo esse motivo grande de querer ser enterrado no mesmo túmulo de João Paulo II, que estava vazio desde que João Paulo II teve o corpo mudado de lugar, então foi quando o Papa Francisco decidiu, com a sugestão do cardeal da Basílica de Santa Maria Maior, de ser sepultado lá, e assim vai ser, sábado. Hoje rodou no mundo uma freira acompanhando o velório do Papa Francisco, né? E alguns jornais, inclusive no Brasil, colocou que aquilo lá foi uma quebra de protocolo. Né? O que vocês podem falar sobre isso? Não, era amiga pessoal, amiga íntima do Papa. Ela é argentina, mora há quase 60 anos em Roma, amiga pessoal do Papa. E como aquele momento da visitação era só para os membros da Cúria Romana que estavam fazendo a visitação, ela foi colocada como membro da Cúria. Não é uma ruptura de protocolo. Abriu-se uma exceção para que ela, como amiga particular do Papa, pudesse fazer ali a sua despedida. E ela estava sempre junto, Francisco estava sempre junto dela. Então eles eram muito próximos e íntimos. E ela é missionária, ela mora no meio de artistas circenses, ela mora com os circos. Ela faz uma pastoral de rua. Então ela era muito próxima do Francisco e Francisco muito próximo dela, com esse trabalho. Na pastoral de rua, com os artistas de circo e os moradores de rua. Teve uma sensibilidade pela empatia, né? E como ela já era muito conhecida dentro do Vaticano, pela Cúria, né, ela foi chamada para o velório, junto com os membros da Cúria. Massa.
Pô, parece que o Eric já tá. Nossa, tadinho, falando. olha lá, ele tá quebradinho. Já tá Quantas horas aí, Eric? já. Aí já é mais de meia-noite? Como é que é? É meia-noite e 16. Tá Os dias são quebrado. intensos. Os dias são intensos, né? E Porque ele tá já pegando quando 24 horas, hein? já foi o terceiro dia dessa rotina, né? Intensa. Eu tenho acordado cedo, vou para a Basílica de São Pedro. Lá tá com 1 ou 2 dias que eu estou ajudando em missa. Amanhã eu vou ajudar numa missa às 11 horas. Uma missa ao meio-dia. O Eric é acólito instituído em Roma. Ele ajuda nas missas em Roma. Aí sim, hein? A missa meio-dia vai contar com os 7 ou os 8 cardeais brasileiros. Ela vai ser presidida por Dom Orani, o arcebispo do Rio, e vai ser concelebrada pelos outros cardeais. Qual igreja? Lá em São Pedro. Lá em São Pedro Basílica mesmo? de São Pedro. Meio-dia, sim. Aí vou ajudar nessa missa, depois vou ajudar na outra missa de 1 hora, porque lá tá uma missa depois da outra, e cheia, minha gente, porque vocês viram, né? Na frente do altar principal está o corpo do Papa, então o fluxo das pessoas que vêm na visita, tem gente passando até 8 horas para... O Vaticano mudou o horário, né? Eles fecharam a Basílica às 5 da manhã e reabriram às 7. Quarta-feira estava previsto que fosse até meia-noite. Foi até às 5. Quando chegou 10h30, que a fila ainda estava na avenida da frente, eles disseram que não ia fechar meia-noite. Eu soube que fecharam às 5 horas da manhã, fizeram a limpeza na Basílica toda. Só 2 horas. Não sei se foi às 7, às 8. Às 7, eu vi. Então, até às 7 da noite, até 7 da noite de ontem, aqui em Roma, já tinham passado mais de 90 mil pessoas. Então, aí, no fundo da Basílica, enquanto o povo está visitando, num silêncio muito orante. É raro que aconteça alguém que fale alto, que fique fazendo transmissão ao vivo, vídeo. Lá no fundo da Basílica celebra praticamente de hora em hora, celebra missa. E sempre cheia. Ontem, aqui, quarta-feira, quinta-feira eu ajudei em 3 missas. A comunhão demorou muito, porque são muitas pessoas que não somente vão para a missa, mas que comungam. Então, aí tem essa rotina, depois da missa, eu vou dar uma olhada lá na praça, na praça e na avenida, encontro com os amigos, a gente fica vendo a imprensa, acontece de algum jornalista brasileiro pedir algum depoimento, alguma resposta, e à noite eu estou me preparando para fazer essa série de lives temáticas sobre o Papa Francisco, sobre o conclave, porque pelo menos a gente está calculando que vai ser pelo menos um mês, até o final de maio, vai ser tudo isso, porque tem um conclave, ninguém sabe quanto vai durar o conclave. Os 2 últimos duraram 2 dias, mas depois do conclave não é que tudo acaba. O Papa marca uma data para iniciar solenemente a sua função e depois tomar posse das outras 3 basílicas de Roma, maiores de Roma. Então, se tudo for bem, se o conclave não demorar muito, vai até o final de maio com essa programação intensa. Lembrando que a cidade está cheia por conta do ano jubilar. Muitos turistas, muita gente indo. Inclusive, não vai ter como eu ir. Eu tinha te falado que eu ia. Mas as passagens estão absurdas. Triplicaram de preço. Eu soube... Sacanagem isso aí, hein? Falou... Estava 3 mil euros. Tá uma coisa de outro mundo agora. Caramba, Senhora. Não, aqui eu soube que os hotéis aumentaram em 30%. Sim. Só pelo lucro, não é por necessidade. Pelo lucro. 30% o valor da diária e também as companhias aéreas estão se aproveitando. Porque disso. acaba que é um evento milenar, é uma tradição milenar, então as pessoas têm curiosidade de ver de perto, ainda mais no mundo globalizado, que tudo facilitou, né? Muitos padres, diáconos, bispos, os cardeais que têm que ir, então as próprias comunidades enviam, né, representantes, então muita gente, o mundo todo, né, gira em torno disso, vão muitos chefes de estado, então a hotelaria de Roma já não tinha mais vaga, até te falei, o Eric vai acompanhar um amigo meu que vai esse final de semana para Roma, e o Eric vai fazer o guia dele lá, a meu pedido, e já não tinha hotel mais em Roma, antes da morte do Papa Francisco, imagina agora. Ô Eric, quem quiser acompanhar seu canal, como que faz para acompanhar? Tem um canal
Tem um canal no YouTube, sempre direto da Sacristia, no YouTube, no Instagram também tem a página, e dentro da página tem o canal. Então, ali dá para ter um contato mais direto e mais informal. Tem a página no Facebook, também direto da Sacristia. Tem tanto o grupo quanto o canal no WhatsApp. Tem o TikTok tambtambém. Você está mais ativo em qual? Porque você tinha dado uma maneirada. Não, mas tô publicando em tudo. Vocês sabem, né? Dependendo do formato da mídia, se é